Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the Obrigado. É uma honra estar aqui hoje, na formatura de uma das melhores universidades do mundo. Verdade seja dita, eu nunca me formei na faculdade. E isso foi o mais próximo que eu já cheguei de uma formatura na faculdade. Hoje vou contar para vocês 3 histórias da minha vida. Não é grande coisa, apenas 3 histórias. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu deixei a Reed College depois dos primeiros 6 meses, mas eu fiquei um tempo de 18 meses antes de eu realmente desistir. Então, por que eu desisti? Começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem e solteira estudante de universidade, e ela decidiu me colocar para adoção. Ela achava muito fortemente que eu deveria ser adotado por pessoas formadas. Então, estava tudo armado para que quando eu nascesse, fosse adotado por um advogado e sua esposa. Exceto, quando eu apareci, eles decidiram na última hora que na verdade eles queriam uma menina. Então, meus pais adotivos, que estavam numa lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite dizendo: "Apareceu um garoto, vocês o querem?" Eles disseram: "É claro." Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe adotiva não tinha se formado na faculdade e que meu pai tinha apenas o 2º grau. Então ela se recusou a assinar os papéis da adoção. Ela só assinou depois de alguns meses, quando meus pais adotivos prometeram que um dia eu iria para a faculdade. Esse foi o começo da minha vida. E 17 anos depois eu fui para a faculdade. Mas, ingenuamente, eu escolhi uma faculdade que era quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais, que eram de classe operária, estavam sendo gastos no meu ensino superior. Depois de 6 meses, eu não podia enxergar o valor daquilo. Eu não tinha ideia do que fazer com minha vida, e nem como a faculdade iria me ajudar a descobrir. E lá estava eu gastando todo o dinheiro que meus pais economizaram durante toda a vida. Então eu decidi largar tudo e confiar que tudo iria dar certo. Era muito assustador naquela época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Assim que eu saí, eu pude parar de assistir às aulas obrigatórias e comecei a assistir às aulas que pareciam ser interessantes. Nem tudo foi tão romântico. Eu não tinha um dormitório, então eu dormia no chão do quarto dos meus amigos. Eu recolhia garrafas de Coca-Cola a 5 centavos para poder comprar comida. Eu andava 7 milhas pela cidade toda noite de domingo para poder ter uma boa refeição no templo Hare Krishna. Eu amava aquilo. E muito do que descobri, seguindo minha intuição e curiosidade, se mostrou de valor incalculável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. A Reed College, naquela época, oferecia o melhor curso de caligrafia do país. Por todo o campus, cada pôster, cada etiqueta e gaveta apresentava uma bela caligrafia manual. Como eu tinha largado o curso e não precisava frequentar as aulas normais, decidi assistir às aulas de caligrafia. Aprendi sobre fontes com serifa e sem serifa, sobre variar a quantidade de espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna uma tipografia boa. Aquilo era bonito, histórico e artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode entender. Eu achei aquilo tudo fascinante. Nada daquilo tinha qualquer aplicação prática para a minha vida. Mas 10 anos mais tarde, quando estávamos criando o primeiro computador Macintosh, tudo voltou. E nós colocamos tudo aquilo no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu nunca tivesse deixado aquele curso na faculdade, o Mac nunca teria tido as fontes múltiplas ou proporcionalmente espaçadas. E considerando que o Windows simplesmente copiou o Mac, é bem provável que nenhum computador as tivesse. Se eu nunca tivesse largado o curso,
nunca teria frequentado essas aulas de caligrafia, e os computadores poderiam não ter a maravilhosa caligrafia que eles têm. É claro que era impossível conectar esses fatos olhando para frente quando eu estava na faculdade, mas aquilo ficou muito claro olhando para trás 10 anos depois. De novo, você não consegue conectar os fatos olhando para frente. Você só os conecta quando você olha para trás. Então tem que acreditar que de alguma forma eles vão se conectar no futuro. Você tem que acreditar em alguma coisa, sua garra, destino, vida, karma, ou o que quer que seja. Essa maneira de encarar a vida nunca me decepcionou e tem feito toda a diferença para mim. Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu tive sorte porque descobri bem cedo o que queria fazer na minha vida. Woz e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhamos duro e em 10 anos a Apple se transformou em uma empresa de 2 milhões de dólares e mais de 4 mil empregados. Um ano antes, tínhamos acabado de lançar nossa maior criação, o Macintosh, e eu tinha 30 anos. E aí fui demitido. Como é possível ser demitido da empresa que você criou? Bem, quando a Apple cresceu, contratamos alguém para dirigir a companhia. No primeiro ano, tudo deu certo, mas com o tempo nossas visões do futuro começaram a divergir. Quando isso aconteceu, o conselho de diretores ficou do lado dele. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta tinha ido embora e isso foi devastador. Fiquei sem saber o que fazer por alguns meses. Senti que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores, que tinha deixado cair o bastão no momento em que ele estava sendo passado para mim. Encontrei David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter estragado tudo daquela maneira. Foi um fracasso público e eu até mesmo pensei em deixar o vale. Mas, lentamente eu comecei a me dar conta de que eu ainda amava o que eu fazia. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. Foi quando decidi começar de novo. Não enxerguei isso na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser de novo iniciante, com menos certeza sobre tudo. Isso me deu liberdade para começar um dos períodos mais criativos da minha vida. Durante os 5 anos seguintes, criei uma companhia chamada Next, outra companhia chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher maravilhosa que se tornou minha esposa. A Pixar fez o primeiro filme animado por computador, Toy Story, e é o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Em uma inacreditável guinada de eventos, a Apple comprou a Next. Eu voltei para a empresa e a tecnologia que desenvolvemos nela está no coração do atual renascimento da Apple. E Lorraine e eu temos uma família maravilhosa. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio horrível, mas eu entendo. Era o que o paciente precisava. Às vezes a vida bate com um tijolo na sua cabeça. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me permitiu seguir adiante foi o meu amor pelo que eu fazia. Você tem que descobrir o que você ama. Isso é verdadeiro tanto para o seu trabalho quanto para as pessoas com quem você ama. Seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não o encontrou, continue procurando. Não sossegue. Assim como todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E, como em qualquer grande relacionamento, só fica melhor e melhor à medida que os anos passam. Então continue procurando até você achar. Não sossegue. Minha terceira história é sobre morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma frase que era algo assim: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia ele realmente será o último. Aquilo me impressionou, e desde então, nos últimos 33 anos, toda manhã eu olho no espelho e pergunto: se hoje fosse meu último dia, eu gostaria de fazer o que farei hoje? E se a resposta é não por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar alguma coisa.
Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é importante. Não há razão para não seguir o seu coração. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu, não há razão para não seguir seu coração. Há um ano, eu fui diagnosticado com câncer. Era 7h30 da manhã, e eu tinha uma imagem que mostrava claramente um tumor no meu pâncreas. E eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que aquilo era certamente um tipo de câncer incurável, e que eu não deveria esperar viver mais de 3 a 6 semanas. Meu médico me aconselhou a ir para casa e arrumar minhas coisas, que é o código dos médicos para dizer: prepare-se para morrer. Significa tentar dizer às suas crianças em alguns meses tudo aquilo que você pensou ter os próximos 10 anos para dizer. Significa dizer adeus. Eu vivi com aquele diagnóstico o dia inteiro. Depois à tarde, eu fiz uma biópsia, em que eles enfiaram um endoscópio pela minha garganta, através do meu estômago e pelos meus intestinos. Colocaram uma agulha no meu pâncreas e tiraram algumas células do tumor. Eu estava sedado, mas minha mulher que estava lá contou que quando os médicos viram as células em um microscópio, começaram a chorar. Era uma forma muito rara de câncer pancreático que podia ser curada com uma cirurgia. Eu operei e estou bem. Isso foi o mais perto que eu estive de encarar a morte. E eu espero que seja o mais perto que eu vou ficar pelas próximas décadas. Tendo passado por isso, posso agora dizer a vocês, com um pouco mais de certeza, do que quando a morte era um conceito apenas abstrato. Ninguém quer morrer. Até mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. Ainda assim, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém nunca conseguiu escapar. E assim é como deve ser. Porque a morte é muito provavelmente a principal invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela limpa o velho para abrir o caminho para o novo. Nesse momento, o novo é você. Mas algum dia não muito distante, você gradualmente se tornará um velho e será varrido. Desculpa ser tão dramático, mas isso é a verdade. O seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida de outra pessoa. Não fique preso pelos dogmas que é viver com os resultados da vida de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião dos outros calhe a sua própria voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir o seu próprio coração e a sua intuição. Eles de alguma maneira já sabem o que você quer se tornar realmente. Todo o resto é secundário. Quando eu era pequeno, uma das bíblias da minha geração era o Catálogo de Toda a Terra. Foi criado por um sujeito chamado Stuart Brandt em Menlo Park, não muito longe daqui. Ele o trouxe à vida com seu toque poético. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores e dos programas de paginação. Então tudo era feito com máquinas de escrever, tesouras e câmeras Polaroid. Era como o Google em forma de livro, 35 anos antes do Google aparecer. Era idealista e cheio de boas ferramentas e noções. Stuart e sua equipe publicaram várias edições do Catálogo de Toda a Terra. E quando ele já tinha cumprido sua missão, eles lançaram uma edição final. Isso foi em meados de 70 e eu tinha a idade de vocês. Na contracapa havia uma fotografia de uma estrada de interior ensolarada, daquele tipo onde você poderia se achar pedindo carona se fosse aventureiro. Abaixo estavam as palavras: continue com fome, continue bobo. Foi a mensagem de despedida deles: continue com fome, continue bobo. E eu sempre desejei isso para mim mesmo. E agora, quando vocês se formam e começam de novo, eu desejo isso para vocês. Continue com fome, continue bobos. Obrigado.